O bicarbonato de sódio é aquela substância que muitas vezes as pessoas acabam estranhando ou achando que se trata de algo complexo demais, até porque não é todo mundo que tem afinidade ou que faz uso cotidiano dele. Mas hoje aqui no canal eu vim desmistificar tudo isso e te dizer que o bicarbonato pode sim ser um dos seus maiores aliados na hora de resolver uma série de problemas, viu? Talvez você até esteja se perguntando o que é que o bicarbonato de sódio é na prática. Por isso, para quem ainda não sabe, o bicarbonato nada mais é do que uma substância que é normalmente encontrada na natureza, mas que hoje em dia também já é produzida em laboratório. Ele também é conhecido como NaHCO3, ou meramente como carbonato de monossódio, que é o seu nome real, sem ser o comercial. Quimicamente falando, nós podemos ver o bicarbonato de sódio como um sal de sódio do ácido carbônico. Na prática, isso quer dizer que, apesar de ser um pouco alcalino, essa substância não faz mal a nós, seres humanos. Ao contrário disso, ela constantemente é utilizada na produção dos nossos alimentos, nos procedimentos de limpeza e até mesmo pela indústria da beleza. Ou seja, o que a gente pode concluir é que o bicarbonato é uma substância bastante versátil e que só não usa quem não quer. Pensando em todas essas coisas, nós aqui do Fatos Desconhecidos reunimos hoje para você as 7 melhores dicas do que fazer com bicarbonato. Eu sou a Thalita Flores e seja mais do que bem-vindo ao nosso canal. Número 1. Para fazer feijão. Brasileiro que é brasileiro não fica sem o velho e bom feijão, não é mesmo? Mas me diz aí, apesar de comer feijão todo dia, você sabia que o bicarbonato de sódio pode ir nessa receita? Bom, na realidade existem duas maneiras de se usar o bicarbonato no feijão. A primeira delas serve para tornar a digestão desse alimento que é tão pesado mais fácil e mais leve, inclusive evitando os gases que muita gente acaba tendo quando come muito feijão. Para ter esse resultado, basta você deixar o feijão em molho em água com um pouco de bicarbonato de um dia para o outro, ou mais precisamente por umas 8 horas. Depois disso é só deixar cozinhar os grãos normalmente. Agora, se o seu problema com o feijão for o fato dele estar duro e com difícil cozimento, o que geralmente acontece quando o grão já não é tão novo, você pode acrescentar uma pitada de bicarbonato de sódio dentro da panela de feijão enquanto você está cozinhando. Assim, os grãos vão ficar bem macios. Número 2. A moeba caseira. A infância é aquela fase boa da vida, onde tudo e qualquer coisa virava festa. A amoeba, por exemplo, era o brinquedo mais simplesinho e sem utilidade que uma criança poderia ter. Mas o negócio inexplicavelmente é tão divertido que eu aposto que qualquer adulto que ver aquela geleca na sua frente vai ficar maluco para sair apertando, puxando e fazendo tudo quanto é coisa. A notícia boa é que você pode fazer uma moeba em casa, usando bicarbonato. E vai dar para relembrar a infância e fazer muita bagunça. É o seguinte, a receitinha dessa geleca é bastante fácil. Você vai precisar dos seguintes ingredientes: 200 ml de cola transparente, aquelas para papel mesmo, corante, que na realidade é opcional, 250 ml de água quente e, por fim, 30 gramas de bicarbonato de sódio. Agora vamos para o modo de preparo. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar 200 ml de cola transparente em um recipiente. Depois você adiciona a ela o corante da sua preferência. Em outro recipiente, de preferência uma jarra, você vai colocar o bicarbonato de sódio e água quente. Você vai precisar misturar tudo muito bem, até dissolver. Depois de esperar a água esfriar, vem a parte mais fácil, que é misturar a água com aquela cola que a gente já tinha reservado. Aos poucos vai dar para perceber que a amoeba vai se formando. E não se assuste, que apesar de parecer bem aguado no início, pode colocar aquela água com bicarbonato toda. Aos poucos, viu? Que tudo vai dar certo. E se você quiser fazer a amoeba maior ou menor do que essa, é só diminuir ou duplicar a receita. Número 3. Parar de fumar. Que o cigarro faz mal, disso todo mundo sabe. Mas infelizmente, mesmo sabendo muito bem desse fato, muitas pessoas simplesmente não conseguem parar de fumar.
Afinal, a nicotina e também outras substâncias que existem no cigarro são altamente viciantes. Parar de fumar é considerado uma tarefa difícil, até mesmo para as mais determinadas pessoas. Para vocês terem uma ideia, só aqui no Brasil 80% dos usuários de cigarro confessaram já terem tentado parar. Uma boa dica, portanto, para quem se encontra nessa situação é utilizar a técnica desenvolvida pelo pesquisador Richard Webster, que explica que como o bicarbonato é alcalino, ele ajuda a equilibrar a acidez excessiva do organismo, aliviando o desejo pelo cigarro. Ele ensina que basta colocar uma pitada de bicarbonato em cima da língua toda vez que a vontade de fumar surgir. Mas ele também alerta que esse procedimento deve ser feito por 2 semanas. Depois, deve-se deixar passar mais 14 dias sem o uso do bicarbonato e retomar novamente por mais 2 semanas. Essa pausa é importante, porque não se deve fazer o uso indiscriminado dessa substância. Número 4. Usar nos pés. Afinal, você sabe o que acontece se você usar bicarbonato de sódio nos seus pés? Pois bem, a realidade é que esse é um famoso segredo entre quem costuma trabalhar horas de pé, ou até mesmo caminhando. Então provavelmente você não sabia, mas deixar os pés de molho em uma mistura de água com 3 colheres de sopa de bicarbonato durante 15 a 20 minutos ajuda a eliminar qualquer mau cheiro dos pés, além de gerar uma intensa sensação de descanso. Não custa nada tentar, né? Número 5. Fazer um experimento químico. Muita, mas muita coisa mesmo pode ser feita usando bicarbonato de sódio quando o assunto são experimentos químicos. O que a gente escolheu, por outro lado, é um dos mais divertidos e simples de se fazer. Esse experimento é popularmente conhecido como a serpente do faraó, graças ao seu resultado e efeito que você já vai entender. Basicamente, o que irá acontecer é uma reação bastante divertida. E agora eu vou te dizer o que é que você vai precisar, então já anota aí. 10 gramas de bicarbonato de sódio, 40 gramas de açúcar, um punhado de areia, fluido para isqueiro e fogo. O processo de montagem em si desse experimento é bastante simples. Você deve misturar o bicarbonato de sódio com açúcar e em seguida umedecer a areia com fluido para isqueiro. Lembrando que ela deve estar em uma tigela ou travessa apropriada. E por último, você precisa literalmente depositar a mistura de açúcar e bicarbonato, formando uma espécie de montinho sobre a areia. Depois que você acender um fósforo ali para a areia realmente começar a queimar, é isso daqui que vai acontecer. Sensacional, né, gente? Quem é que iria imaginar que algo tão simples como açúcar e bicarbonato poderia se transformar nessa coisa tão bizarra? Bom, vale a pena ressaltar que é muito importante tomar cuidado na hora de manusear o fogo durante esse experimento, viu? E se você for criança, chame um adulto para te ajudar. Número 6. Clarear os dentes em casa. Já ouviu por aí que bicarbonato clareia os dentes? Pois é, não é mentira não. Mas eu já vou te alertando que é preciso cuidado, porque fazer esse procedimento de qualquer maneira pode acabar danificando seus dentes. E lógico, saúde sempre vem em primeiro lugar. Bom, esclarecimentos feitos, vamos para o passo a passo de como fazer um clareamento caseiro com bicarbonato de sódio e que seja seguro. A primeira coisa que você precisa fazer é misturar 1,5 colher de bicarbonato com algumas gotinhas de água, ou até mesmo com limão, caso queira intensificar a ação do clareamento. O importante é que a mistura fique em consistência de pasta e não muito rala. Passe a sua escova de dentes na pasta e escove bem os dentes por aproximadamente 2 minutos. Gente, esse é o tempo ideal mesmo, porque menos que isso pode acabar não fazendo efeito, e mais de 2 minutos pode ser perigoso, uma vez que o bicarbonato é um abrasivo leve e pode começar a corroer o esmalte dos seus dentes. Então, depois de fazer essa escovação, que deve passar por cada dente, você deve enxaguar bem a boca e, de preferência, usar algum enxaguante bucal para conseguir tirar aquele gosto alcalino de bicarbonato da boca. Outra dica fundamental para você conseguir dentes brancos em casa e com saúde é repetir esse procedimento em dias alternados. Porque se você fizer isso todos os dias, você perceberá que seus dentes ficarão fragilizados. Enquanto se você fizer apenas uma vez, o resultado não será tão evidente assim. Número 7. Pesticida.
Por mais que você viva em meio a um gigantesco centro urbano, não tem jeito. Insetos sempre irão existir. E tudo bem que na natureza eles fazem um excelente trabalho de reciclagem de matéria orgânica e tudo mais, mas na casa da gente, eles irão sempre incomodar, né? Pois é inclusive por esse motivo que existem os famosos pesticidas, que podem ser comprados em supermercados, por exemplo. Mas além de serem relativamente caros, esses produtos químicos muitas vezes deixam um forte cheiro pela casa, ou até mesmo podem ser perigosos para os animais e crianças pequenas. É exatamente por isso que hoje eu vou te apresentar esse uso magnífico do bicarbonato de sódio, que também pode ser usado como um pesticida natural. Ele funciona especialmente bem contra formigas e baratas. Uma dica é misturar o bicarbonato com um pouco de açúcar refinado e espalhar montinhos pequenos dessa mistura em pontos primordiais da casa. Os insetos serão atraídos pelo açúcar, mas ao comer a mistura acabarão morrendo. Outro detalhe interessante é que ele também funciona contra ervas daninhas, que podem crescer no seu gramado. Para isso, basta misturar um pouco de bicarbonato com água e regar precisamente essas plantas durante algumas semanas, que consequentemente elas irão desaparecer. Mas e você aí de casa? Já conhecia todas essas utilidades que uma mesma substância como bicarbonato de sódio poderia ter? Qual desses usos será o mais útil na sua vida? Conta tudo isso e muito mais aqui pra gente, nos comentários. Lembrando que se você conhece alguma outra função do bicarbonato, você também pode nos contar aqui embaixo, viu? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!